Bom, estou aqui, né? Novamente. Eu sou a Juliana Lima, do Forjadas no Fogo, e venho trazer para vocês uma linha de estudo para acrescentar nesse propósito de vocês, né? A Priscila me trouxe ali a incumbência de estar trazendo uma ministração que vai fazer um remeleixo, né? E uma purificação aí no corpo de vocês, mas para isso é necessário um alinhamento, né? Algumas já me conhecem, outras são mais novas. Eu me afastei ali, me desliguei um pouco do ministério da pastora Andréia ali em dezembro, por uma direção específica do Senhor para cuidar e zelar a minha casa. E mantenho contato com elas com muito amor e carinho e anseio pelo tempo que o Senhor vai me conceder essa liberação, né? Enquanto isso, eu estou pondo a casa em ordem, amém? Mas vamos lá, o que eu venho trazer para vocês é uma direção, né? Buscando sobre essa temática, essa imersão que eu não poderia ficar de fora, eu participei ali, né? Estive ali, junto ali, foi uma honra. Eu passei a orar, né? Desde que a Priscila foi trazendo esse alinhamento, o Senhor já vinha falando conosco também, mas eu quero ser breve. E uma das direções, né, que o Senhor me deu com muito temor, foi que era necessário um preparo, né? Esse preparo não é só para mim, esse preparo é para vocês também, para que haja um alargamento desse odre, né? É um manto, meninas. Mas conversei também ali com a pastora Andréa semana passada e ela me deu o aval para estar trazendo esse direcionamento para vocês. Uma das coisas que Deus tem me ensinado muito é a ouvir a voz dele. E temos alimentações que nos impedem de ouvir a voz de Deus, né? O ano passado, direcionada por ele, eu fiz um propósito, que foi onde eu também conheci a pastora Andréa. E o nome desse propósito era o Deus que sustenta o propósito. Ali o Senhor me deu versículos e o Senhor foi alinhando coisas ao longo do ano. E uma dessas coisas foi a questão da alimentação. E ele continua me alinhando, né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, sem mais delongas, né? Quem quiser pode me chamar no particular, eu vou estar ao dispor para vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida, amém? Vamos lá, primeiro ponto. O corpo nós sabemos que ele é um templo, amém? Então, quem quiser anotar, o tema desse direcionamento, desse ensino é o corpo como templo, limpeza física e espiritual. Aqui a primeira base bíblica para que vocês entendam, eu estou trazendo uma introdução, amém? Para que não fique nada fora do contexto. Vocês já estão dentro de um jejum, dentro de um propósito. E a intenção não é criar dúvida, não é criar confusão. Deus não habita em confusão. E sim trazer alinhamento para que o Senhor venha tomar o lugar dele nas nossas vidas. Então, primeiro versículo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer o quê? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, se é santuário, precisa estar em alinhamento com o Santo dos Santos. Amém? Então, aqui existe uma revelação extremamente clara e forte, que o nosso corpo, além de ter funções naturais, tem as funções espirituais e temos a nossa alma. Amém? Corpo, alma e espírito. A Priscila já trouxe esse alinhamento. Então, o nosso corpo, ele não é só biológico, ele é morada espiritual. O que você consome não é neutro, é espiritual também. Então, toda alimentação que você tem consumido, ela surge de uma forma positiva ou negativa no seu corpo. Então, 2. O que contamina o templo nos dias de hoje? Além das práticas alinhado à alimentação, a palavra sobre pureza nos dias de hoje, ela não vai ficar só sobre aquilo que eu falo, mas aquilo que eu ingiro. Amém? Aquilo que eu santifico o meu corpo, que ele é santuário, é templo do Espírito. Então, hoje eu e você precisamos entender, é um processo contínuo de libertação mental, libertação racional e de liberdade mental, liberdade movimentacional. Por que eu falo? Liberdade movimentacional, quem me conhece vê que tá lá na minha bio, né? Porque há movimentos que nós fazemos não só com o corpo, com o braço, isso
até porque eu sou ministra de dança, mas com o corpo, com o braço, com a fala, o ato de ir, o ato de se ajoelhar, o ato de comer, tudo isso são movimentos e que muitas vezes nós estamos aprisionados. Alinhado a isso, o movimento de ingerir. Às vezes eu e você estamos cativas a ingerir alimentos errados. Isso vai trazer aprisionamento e vai sujar o nosso corpo. Então, se estamos jejuando, é para purificar e termos mais de Deus. Na medida que eu e você começamos a sujar esse templo, nós não vamos andar em purificação, mas sim nós vamos andar em escravidão. Movimento repetitivo, movimento cíclico vai trazer escravidão espiritual. Amém? Então, aqui eu quero trazer para vocês que o excesso de açúcar é um ponto-chave. Aleluia! O açúcar, ele vai trazer inflamação. Hoje falamos sobre o açúcar como uma causa da diabetes. Mas ele seria a causa fundamental, será? Sabemos que uma pessoa, ela geralmente não vai morrer da diabetes, mas ela vai morrer das complicações que o diabetes traz no organismo. Então, aqui, o excesso de açúcar, ele escraviza o corpo, lá em 1 Coríntios 6,12. Não me deixarei dominar por nenhuma coisa, ou por coisa alguma. Gera vícios, açúcar gera vícios, ele abre espaço para descontrole emocional, certo? Descontrole de ansiedade. Aqui também nós vamos ter o quê? O grande vilão, o glúten. Aleluia, aleluia. O glúten, ele faz o que? Ele também inflama o corpo. Não é sobre proibir, não é sobre parar totalmente de comer, mas é sobre andar em liberdade mental, a ponto de entender que aquilo que você está fazendo, aquele movimento, talvez não esteja te trazendo liberdade, mas esteja te mantendo cativo, escravo daquela prática. Alinhado a isso, você vai começar a ter um corpo inflamado. Um corpo inflamado não é a vontade de Deus. Se vós sois corpo de Cristo, vós sois templo do Espírito Santo, o Espírito tem que habitar num templo purificado, aleluia, num templo santo, num templo lavado, aleluia. Então é necessário que eu e você ganhemos uma nova mentalidade. Falamos em crenças limitantes, mas eu quero trazer você para uma crença no próprio Deus vivo acerca do cuidado do templo, acerca do cuidado do corpo, aleluia. Então não é sobre proibição, mas é sobre discernimento espiritual. Então, se eu como isso, como açúcar, e açúcar me faz mal, por que eu vou comer? Porque eu vou fazer mal para o Espírito Santo. Eu preciso cuidar do templo. Aleluia. Então, Romanos 14, 23 vai dizer que o quê? Tudo que não vem de fé é pecado, ou seja, consciência. Aleluia. Então, tudo que eu não pratico e eu não tenho fé naquilo, na verdade, tudo que eu pratico, eu não tenho fé que aquilo é para a glória de Deus. A palavra também vai dizer o quê? Tudo que fazer para a glória de Deus, aquilo vai trazer o quê? Uma consciência de pecado na minha vida. Então, se eu tô comendo açúcar, é para a glória de Deus? Eu tô comendo glúten, é para a glória de Deus? Eu tenho diabetes e o médico me proibiu de comer açúcar. Por que será que às vezes eu tenho uma compulsão para comer doce, sabendo que eu não posso comer e que isso faz mal para o meu tempo? Então eu preciso romper com essa crença limitante que me foi imposta, sair do nível de acreditar que só comer açúcar vai fazer mal para o tempo, para o meu corpo, mas enxergar-me como alguém que é morada, que é casa para que o próprio Espírito Santo faça morada, ou seja, como alguém que faz parte do corpo de Cristo, como alguém que é morada do corpo de Cristo. Eu e você moramos no corpo de Cristo para que sejamos um só com Deus, a própria palavra diz isso. Então, tudo que eu faço que vai contra o cuidado do templo se torna pecado. E é feito isso não para a glória de Deus, mas sim para o quê? Para meu gosto próprio, para a minha vaidade, para meu desejo. Isso me leva à morte. Então, o movimento repetitivo de comer coisas, fazer coisas, ter hábitos que são destrutivos, eles nos levam numa contramão daquilo que foi nos concedido para gerar vida. Então, Jesus Cristo, ele teve a incumbência de ser sacrificado no madeiro, ele, por livre e espontânea vontade, se deu ali para derramar vida sobre nós, através do sangue dele que nos purificou. Então, quando eu e você, aleluia, em nome de Jesus, vocês vão entender isso com mais clareza hoje.
a partir do momento que eu e você fazemos coisas que não agradam a Deus, nós estamos andando na contramão. Então, eu estou crucificando a Cristo. Sem firulas, sem rodeios. Eu estou crucificando a Cristo. Ju, mas eu tenho uma vontade, uma compulsão. Eu também tenho, minha irmã. E aqui estou eu matando minha carne também. Ju, mas eu também tenho. E o que você precisa fazer? Você precisa se posicionar e clamar e pedir para que Deus te traga uma mentalidade nova, Deus te traga uma liberdade movimentacional, Deus te traga um renovo de mente, Deus te traga o quê? Uma revelação de que essa prática de que você está fazendo, ao invés de trazer santificação e purificação, ela está te trazendo morte. E morte física vai se revelar nas enfermidades, amém? Então, vamos lá, lactose. Então, aqui eu falei 3, tá? Açúcar, glúten e lactose. A lactose, ela vai agir de que forma? Quando o corpo rejeita, nós vamos ter também inflamação. Então, 3 agentes que vão trazer inflamação para o corpo, que é templo do espírito, amém? Açúcar, glúten e lactose. Açúcar, tudo que contém açúcar. Tudo que contém glúten, farinhas, bolachas, biscoitos, salgadinhos, até mesmo aveia, tá? Tem aveia com glúten. Vamos procurar aveia orgânica. Tudo que contém lactose, que contém leite, fermentação, embutidos também podemos adicionar isso, tá? Mas embutidos já entra numa outra linha. Mas também vai trazer a questão do conservante, vai fazer mal para o nosso corpo. Então, Juliana, o que eu vou poder comer? Coisas mais naturais, e é aqui que eu chego, né? Então, assim, a lactose, ela vai gerar dor, ela vai trazer refluxo, ela vai gerar também a inflamação e ela já é um sinal de que o templo está sendo agredido. Ou seja, não é sobre religiosidade alimentar, é sobre sensibilidade espiritual e cuidado com o templo. Não é sobre eu chegar aqui e falar assim, olha, vocês estão fazendo jejum de 40 ou de 90 dias, eu não sei como vocês estão se alinhando, mas vocês estão comendo errado. Não é sobre isso. É sobre nós termos um alinhamento, uma revelação da clareza daquilo que faz bem para o templo e daquilo que não faz bem. Eu preciso ter discernimento para discernir o que eu posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tá, vamos lá, Juliana. Você tá me dizendo que eu não posso comer açúcar, não posso comer glúten, não posso comer lactose. Eu estou dizendo que isso faz mal. Se você pode ou se você não pode comer, é você que tem que avaliar. Ponto. Primeiro ponto, Juliana, eu tenho colesterol. Pode comer? Não pode comer, tem que cortar um monte de coisa que vira gordura. Juliana, mas eu tenho diabetes. Claro, você nem deve comer açúcar, só que você tem coisas que você come e vira açúcar no organismo, tá? Outro ponto, Juliana, eu tenho refluxo, eu não posso comer lactose, mas eu não tenho diabetes, então eu vou comer açúcar. Amém, tá comendo excesso? Porque a lactose, ela tá alinhada à inflamação. O açúcar inflama, vai acentuar muito provavelmente a questão da sua lactose, ou vai desenvolver ainda no seu organismo um outro tipo de enfermidade que você vai ter que procurar ajuda médica, e isso vai te enfraquecer, amém? Então, você não está cuidando do certo do templo, é necessário que você faça uma busca, faça uma purificação para entender aquilo. Eu ouso dizer, meninas, que nós como cristãos devemos comer coisas naturais. E uma coisa muito que fica marcante há muitos anos na minha mente, que eu vi um testemunho de um ex-satanista, que ele falou que ele foi criado, né, desde a gestação dele, quando a mãe dele começou a gerar ele para que ele fosse um satanista, ela já comia coisas naturais, ela não comia carne vermelha, ela não comia carne branca, ela só comia frutos da terra a vida inteira, até ele ganhar vida, ele vir para essa terra. Então, assim, a vida inteira dela, durante um tempo ali que ela entregou o sacrifício, ela passou a se purificar para que ela viesse a se preparar para gerar esse menino. Então, na gestação ali, ela teve um alinhamento maior com a alimentação, uma alimentação mais puritana, uma alimentação mais pura, sem conservante, nada de aditivo, nada criado pelo homem. Aí ali ele nasce e ela ainda tem até o momento que ele viesse a se consagrar. Então, assim, ele viveu uma vida de consagração, não para Deus, para o inimigo, para a glória do Senhor. Hoje ele é um pastor da África, um pastor muito usado. Mas olha o nível de consagração e de preparo que a mãe dele teve para conceber ele,
para a força das trevas. Louvado seja Deus, que Deus ele interviu ali e tudo que ela fez não serviu para o inimigo, mas serviu para a glória de Deus. Então serve para que eu e você venhamos entender e aprender com isso, amém? Então tá, vamos lá. Conexão espiritual com mente e emoções. Romanos 12:2 vai dizer o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu e você temos como influência? Que quando nós comemos coisas erradas, isso vai trazer confusão muitas vezes na nossa mente. Isso vai trazer mal-estar e vai nos impedir de ter clareza mental, vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Esses dias eu conversando com a pastora André, ela fez uma fala que ela lembrava muito de quando eu dizia que há comidas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Então aqui eu tenho vários grandes nomes. Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer ser uma mulher fora da média? Você quer sair do raso? Você precisa entrar no Santo dos Santos. Você precisa o quê? Descer a casa do oleiro. Você precisa o quê? Ter uma vida de profeta. Profeta não come qualquer coisa. Profeta não pisa em qualquer lugar. Você quer a libertação, a salvação, a cura da tua casa, da tua geração? Você precisa se apartar da aparência do mal. Ainda que a aparência do mal seja um pedaço de chocolate. Ainda que a aparência do mal seja um docinho que você sabe que você não pode comer. Ainda que a aparência do mal seja você viver uma vida de consagração separada. Jesus viveu separado. Eu e você precisamos viver uma vida separada. O mundo entrou dentro da igreja e virou essa grande bagunça, onde há pessoas que dizem que nem é necessário fazer jejum, mas há aqueles, os remanescentes da última hora, amém? Os avivalistas da última hora, como eu e você, que acreditamos que é necessário uma vida de separação, para que o quê? Para que nós não venhamos ser como as virgens insensatas, mas que nós venhamos ser como as virgens prudentes, que estão à espera do noivo, aleluia. Então, olha aqui, comer errado vai fazer com que nós venhamos ter confusão mental, mas transformar a nossa mente pela renovação da palavra, pela renovação da consciência, da sabedoria, pelo espírito de sabedoria, os 7 espíritos da sabedoria, os 7 espíritos santos de Deus, né? Os 7 espíritos, né? Ali Isaías vai falar do espírito de sabedoria e entendimento. Nós precisamos ter essa revelação das 7 faces de Deus, através de quem é o Espírito Santo, através da nova mentalidade, entendendo que comer correto vai trazer o que? Clareza mental. Vai trazer o que? Sensibilidade espiritual. E vai trazer domínio próprio. O jejum vai bater nessa tecla do domínio próprio. Porque é uma coisa que é um clichê, mas é uma verdade. Se você não consegue resistir a um pãozinho, se você não consegue falar não para ninguém, porque tá trazendo alguma coisinha que você gosta. Às vezes você tem lá aquele marido que você tá orando, aquele filho que você tá orando que tá afastado e de repente ele vem assim com manjar para você e você fez jejum e aí você fala, mas eu não quero ficar mal com ele, então Espírito Santo, me perdoa, mas eu vou comer aqui. Se você não consegue resistir e você caiu no laço do passarinheiro, como que você quer ter autoridade espiritual? Então você precisa ter domínio e entender que a sua palavra tem que ser reta. Tem que ser sim, sim, não, não. Ela não pode fazer curva. Amém? Leva um tempo para que isso seja consolidado e confirmado em você. Porque no começo você vai errar, eu errei várias vezes, é um processo de aprendizado, aprendo até hoje, não sou melhor que ninguém, muito mais. Muito pelo contrário, eu me coloco muito mais na presença para que eu venha aprender, porque eu sou errante, amém? Então eu preciso me colocar na presença de Deus, reconhecer que eu estou errado, reconhecer que eu não consigo, que eu preciso de uma nova mentalidade. Aí o Senhor vem e derrama uma unção nova, que me capacita. Mas é necessário que haja uma disposição. Então eu preciso que você, mulher, se disponha, amém? A estar buscando essa sabedoria. Aqui eu vou encerrar essa parte para que não fique tão longo, porque eu vou subir esse vídeo lá no meu canal, mas eu quero deixar ele compartilhado aqui com vocês no grupo, tá bom? Volto já.